pessoal, aqui é a Rosileide Ribeiro, bibliotecária. E eu sou Cristina Freitas, pedagoga. Somos apresentadoras do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição, um podcast dedicado a conversar de forma descomplicada sobre pesquisas realizadas pelas egressas e egressos dos cursos de pós-graduação de Enfermagem e Nutrição da Unirio. Nessa segunda temporada, semanalmente, publicaremos uma nova conversa. Acesse nossas publicações também nas demais redes sociais na descrição dos vídeos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Eu sou a Cristina Freitas e hoje a nossa entrevistada é a autora Janicleia Pereira Bezerra. O tema de sua pesquisa é estresse, fadiga oncológica e qualidade de vida em pacientes com distintos níveis de condicionamento físico. O estudo da Janicleia foi orientado pelo professor Estélio Henrique Martim Dantas, junto ao programa de pós-graduação em enfermagem e biociências. Seja muito bem-vinda, Jane. Eu que agradeço o convite, tudo tranquilo, eu agradeço bastante o convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, é muito importante para a gente a sua contribuição no nosso podcast. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Qual o tema da sua pesquisa? Então, o tema da pesquisa é estresse, fadiga oncológica e qualidade de vida em pacientes com distintos níveis de condicionamento físico. Quais motivos levaram você a escolher a qualidade de vida do paciente oncológico como objeto de estudo? Então, Cristina, na realidade, não foi eu quem escolhi. Esse tema foi escolhido para mim. Foi um presente que eu recebi, né? No mestrado, eu fazia as pesquisas com idosos e a minha ideia era continuar nesse tema, né, com essa população, com esse objeto de estudo. E fui presenteada com a possibilidade de realizar pesquisas com paciente oncológico. E para mim realmente foi um presente, porque é maravilhoso contribuir, né, em um assunto ainda tão delicado e que ainda necessita de tanta pesquisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É verdade, muito importante esse tema. E quais partes de sua pesquisa pode interessar ao público leigo? Tem várias, né? Principalmente de que o exercício físico, de uma maneira moderada, realizado de uma maneira moderada e com um profissional capacitado, ela é benéfica para a redução dos níveis de estresse, da fadiga oncológica, que é uma fadiga relacionada ao câncer. Ela é uma fadiga específica, não é apenas porque a pessoa acabou de fazer um trabalho físico, ela é uma fadiga generalizada, que às vezes pede ela de realizar coisas simples, como até conversar com as pessoas que ela está habituada. Mesmo durante o período de tratamento. Então, o exercício físico ele é aconselhável antes, né, de iniciar o tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. E tendo como resultado uma melhor qualidade de vida das pessoas. Nas pessoas analisadas, os níveis de estresse e de fadiga foram inversamente proporcional ao nível de atividade física. Ou seja, quanto maior o nível de atividade física que as pessoas realizavam, foram menores os níveis de estresse e de fadiga, e diretamente proporcional com a qualidade de vida. Então, a gente fica muito feliz, nós ficamos muito felizes em saber que quanto mais a pessoa estiver ativa, isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Vai fazer com que o medicamento ele seja potencializado e eliminando o excesso.
importante, né? Desmistifica essa fala, né, contra a atividade física para quem tem câncer, né? Muito interessante. E Jane, além da parte técnica ou científica, existe alguma experiência com a pesquisa que você deseja compartilhar? Sim, eu realizo pesquisa e trabalho como até personal, né, com pacientes oncológicos desde 2008. E recebi, durante todas as minhas pesquisas e todos os meus trabalhos, eu recebi e recebo muitos relatos sobre o bem-estar causado pelo exercício físico durante o tratamento. Há- Assim, até bem pouco tempo, os médicos e até as pessoas, os pacientes mesmo, né, eles tinham algum receio de fazer exercício físico, ah, com medo de que fosse prejudicar, de que o tratamento fosse prejudicado por conta do exercício físico. Mas muito ao contrário, o exercício físico, conforme eu falei, ele potencializa a ação do tratamento, né, que entra na corrente sanguínea e vai atuar nas células doentes. Mas se o remédio ele não tem um direcionamento, ele atua nas células doentes, mas também atua nas células normais, saudáveis. E essas células, as saudáveis, elas ficam sobrecarregadas. Com o exercício físico, essas células saudáveis, elas conseguem eliminar esse medicamento que está em excesso no organismo. Então, a pessoa ela fica com muito mais bem-estar, né? Ela fica preparada realmente para manter o cotidiano dela, as atividades do cotidiano. Então, é isso que eu tenho para falar, que é, assim, ilusão, né, das pessoas dizerem que o exercício, a prática do exercício, vai atrapalhar o tratamento. Não, não vai. Pelo contrário, vai melhorar ainda mais. Vai fazer com que o tratamento seja mais bem recebido pelo corpo. É isso. Ah, puxa, que coisa boa, Jane. Mais um motivo para a gente divulgar muito o nosso podcast, viu? Você colocando a coisa assim, né? Que coisa importante. É, e você vivenciou algum tipo de desconforto ao trabalhar nesse tema? Sim, vivenciei, né? O desconforto das pessoas que estavam comigo, né? O desconforto deles durante o tratamento e muitos, assim, com medo de que não fosse dar certo, né? Com receio de que o tratamento da radioterapia, da quimioterapia ou hormonioterapia não fosse conseguir atingir o objetivo, que seria debelar, acabar com a doença ou estagná-la, né? E os efeitos colaterais. Então, cada um que chegava para mim e falava, relatava o que eles estavam sentindo, isso causa, assim, uma agonia, né? Um desconforto realmente, porque é uma sensação de impotência, você não consegue, nesse momento você não consegue ajudar, porque ele está no tratamento, né? E aí, conforme era caminhando a atividade física, ou então com o tratamento, e aí eu aconselhava, né? Mesmo quando eles não faziam exercícios físicos comigo, eu aconselhava eles se manterem ativos, eles me relatavam que isso ia, aquele mal-estar do tratamento ia sendo reduzido. E aí isso causa uma alegria muito grande na gente, né? Mas esse desconforto eu senti, sim. Eu senti junto com eles, né? Bem dizer isso.
Compreendo, nossa, deve ter realmente uma alegria quando você vê que o paciente está reagindo de uma forma positiva, né, nesse processo, né? Mas a princípio o desconforto é grande mesmo, né? É, e como você pode resumir a importância do seu trabalho para a sociedade? Então, Cristina, a nossa vida, né, o cotidiano, nos impele para um estilo de vida que nós não possuímos controle sobre ele. Com alimentação, qualidade do sono, atividade física, ou até mesmo nos nossos relacionamentos interpessoais. A vida é muito corrida, né? Todos nós estamos sempre procurando, temos os nossos objetivos, as nossas metas, e ansiamos, por atingi-los o mais rápido possível. Isso nos impede de dar importância a isso, né? A esse estilo de vida mais saudável. Tudo que poderia nos proporcionar melhor qualidade de vida acaba sendo deixado de lado. A longo prazo, a conta vem, né? Essa conta ela é cobrada. O nosso corpo ele responde a todo esse tipo de estresse que nós submetemos a ele, e estresse, pressão, né? E aí ele vai responder de uma forma ou de outra. Ele acaba extravasando. Então, o que eu acho é que nós devemos, né? Eu me incluo também, porque nós devemos tomar conta muito mais da gente, do nosso corpo, desse estilo de vida saudável, para que a gente não precise, né, de remédio, né? De estarmos aí o tempo todo procurando um médico para nos aconselharmos ou nos orientarmos, ou até mesmo um tratamento mais rigoroso. É isso. Sim, é isso mesmo. Mas agora eu queria que você me respondesse assim, sobre por que esse tema é considerado polêmico. Cristina, até bem pouco tempo, ah, os médicos aconselhavam os pacientes a se eles estavam sentindo. Não estou nem citando o caso do paciente oncológico, tá? Mas de uma maneira geral. Eles aconselhavam as pessoas, se estavam se sentindo mal, deitar, tomar um medicamento e fazer repouso, né? No final da década de 90, isso começou a ser modificado. Observou-se que a atividade física, que manter o corpo em atividade, iria melhorar. E é aquilo que eu falei com você, o medicamento, ele vai mais rapidamente para as células doentes, né? Ele entra na corrente sanguínea e vai mais rapidamente para as células doentes, e acelerando o metabolismo pelo exercício físico, o que não for utilizado, o medicamento que não for utilizado, é eliminado. E isso ainda é uma incógnita na cabeça de muitos profissionais. Muitos profissionais ainda têm uma resistência nesse tipo de trabalho. E aí eu falo também por conta, eu sou profissional de educação física, falo também pelo profissional de educação física, né? A maioria dos profissionais de educação física atuam na área da academia, na área do fitness ou do treinamento, e
de um tempo para cá, né, também é uma coisa muito recente, estão procurando a atuação nessa área da saúde. E então, por conta disso que ainda é muito polêmico, né? Muitos paradigmas ainda precisam ser debelados para que seja bem recebido tanto pela população como pela comunidade acadêmica. Entendi, Jane. Realmente o assunto é bem polêmico, né? Mas a pesquisa mostra dados muito importantes para a gente clarear, né, o nosso pensamento em relação a isso, né? Jane, assim, de acordo com sua experiência, o que você diria, ou que mensagem você deixaria para quem está iniciando uma pesquisa agora? Então, para os profissionais que estão realizando uma pesquisa agora, eu diria: se envolvam, se envolva. Se envolva tanto, não somente com a pesquisa, não, porque isso é para quem gosta de pesquisa, para quem vai pesquisar, isso é fácil. Mas se envolva com as pessoas, né? Escutem as pessoas, ouçam o que elas têm para falar. Esse faz parte também do tratamento, né? Esse faz parte do momento do cuidado. Quando a gente começa a trabalhar com a saúde das pessoas, né? Todos nós estamos cuidando deles, né? Estamos cuidando de alguém. Aquele momento em que a pessoa ela está necessitando de ser cuidada, ela necessita também falar. E às vezes, Cristina, em pequenas falas das pessoas, a gente já vê, a gente percebe tanta coisa que a chave, né? A chave do mal-estar, a chave do, de como nós podemos conduzir aquele tratamento, no caso da atividade física, né? Aquele que é um tratamento, conduzir esse tratamento, que tipo de exercício que a pessoa vai se sentir mais confortável. Então, o que eu tenho para dizer para eles é exatamente isso. Se envolvam não com a pesquisa, mas se envolvam com as pessoas. Não tem como a gente não se envolver, né? A partir do momento que a gente está querendo o bem-estar das pessoas, querendo que elas se sintam bem, a gente tem que se envolver, não tem como não. É isso. Muito bom, Jane Cléria. A gente realmente não vive sem o outro, né? É muito, muito importante esse seu recado, né? Mas, Jane, a gente quer te agradecer muito, né, pela sua contribuição, né? Para mim, especialmente, está sendo bem, bem importante, assim, você ter participado aqui comigo nessa entrevista. Queremos te agradecer muito. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Eu que agradeço esse momento e assim, a forma como vocês pretendem divulgar a pesquisa, né? Os assuntos que são realmente polêmicos, são atuais e são de uma importância muito grande para a população. Muito obrigada, Cristina. Obrigada mesmo, eu agradeço, né, de coração. Agradeço a instituição em Rio que está fazendo esse trabalho, a biblioteca da Unirio que está fazendo esse trabalho maravilhoso. É muito, assim, importantíssimo, porque às vezes a gente diz assim, poxa, mas a minha pesquisa, ela vai ficar lá na biblioteca, ela vai ser lida apenas os artigos que eu escrever, né? E as pessoas, quando a gente escreve, a gente diz qual é a contribuição da nossa pesquisa para a comunidade acadêmica e para as pessoas, para a população em geral. E às vezes a gente não vê isso acontecer. E dessa maneira a gente sabe que é uma possibilidade grande das pessoas terem acesso às nossas falas, né?
a nossa pesquisa e a nossa fala. Obrigada. Pois é, nós convidamos os nossos autores com muito carinho e com certeza para atender, a levar a informação com mais facilidade, né, a todos, e a contribuição de vocês é indispensável, né? Aliás, assim, quem quiser, né, conhecer mais a fundo a pesquisa da Jane Cléria, é, é só acessar o site da Biblioteca Central da Unirio, né? O nosso repositório institucional, que vai estar lá a tese completa, né? Que eu recomendo muito a leitura, o estudo, que é muito interessante, né? Traz informações muito importantes para a nossa vida, né? Para o dia a dia, é muito importante. E o nosso podcast, ele vai, assim, contribuir para que as pessoas entendam, assim, com mais facilidade, né? O tema e tal. E fica aí, né? O nosso convite também para para as pessoas darem o like, como se diz, né? A- a- é, acessarem, acessarem o nosso canal, né? Para que outras pessoas também possam ter acesso, ok?